Olá, alunos. Estamos hoje para fazer reflexão da aula do dia 2, né? Nós temos ainda a continuação dos esportes coletivos de invasão. Só que hoje vamos abordar estratégias, né? Vamos fazer reflexão sobre a estratégia dentro dos esportes no nosso dia do cotidiano. Só que antes de eu iniciar este assunto, eu vou fazer vamos dizer, uma pequena reorientação da aula passada. Pode ser que tenha alguns alunos que não assistiram o vídeo nem a reunião nossa, né? Então, vamos lá. Na aula passada, foi visto com vocês, foi debatido sobre táticas dentro do esporte de invasão, né? Nesse conteúdo, foi colocado sobre a classificação desse esporte, a classificação do esporte, sua característica principal, né, que são as situações de ataque e defesa, a seu maior grau de esportivização, que é quando um esporte chega a ser olímpico, e o conceito de tática, né? Esse foi mais ou menos os pontos principais que vimos na aula passada. Agora, iremos abordar estratégia, ok? Então, vamos ver os tópicos da aula de hoje. Tópico da nossa aula, vamos ver a ideia principal, né, que é o conceito de estratégia, sistema táticos, rugby, que é outro esporte de invasão, conexões que tem na nossa apostila, né? Então, vamos debater também o que é que tem nela lá, fazer reflexão e orientação sobre as tarefas, ok? Então, vamos para o primeiro tópico. Estratégia. Então, essa estratégia, dentro dos esportes, ela está conectada com a tática. É uma conectada com a outra. Senão, elas não existem, elas não se completam. Tá? Nós já sabemos o conceito de tática. Vamos ver um pouquinho o conceito de estratégia. Eu selecionei dois conceitos, né, para podermos aqui falar para vocês e na próxima aula tirar dúvidas. Vamos lá. Só um pouquinho. Desculpa. Aqui. Então foram abordadas duas. Só um pouco. Deu um problema aqui no computador. Está passando. Está aqui. Desculpa. Estratégia, o conceito que tem aqui sobre estratégia no nosso dicionário, né? É uma palavra com origem no tempo grego. Estratégia que significa plano, método, né? Manobras. Usado para alcançar algum objetivo. Ok. Só que agora nós vamos jogar lá para o esporte. Como a gente está falando do esporte de invasão. O jogo é aquilo que modifica taticamente para que as principais ações da equipe adversária sejam melhor neutralizadas. Então, a gente se usa a estratégia através de estudo. Temos que estudar um pouco o adversário, né, para saber seus pontos fracos, seus pontos fortes, para podermos usar a estratégia e a tática junto. Então, a importância, vamos ver lá para que serve, né? Já abordei aqui um pouquinho. Está relacionado sempre, vocês vão aqui que ele fala. A definição de estratégia de jogo, o que é estratégia de jogo, né? Está sempre relacionado com a tática e o adversário. Então, nós temos que ter a leitura um pouco desse adversário. Então, nós temos que saber para que serve mesmo, definir direitinho para que serve isso, né? Lá na frente, nas nossas tarefas, vai ser cobrado um pouquinho, então nós vamos entender melhor. Ok, vamos adiante para o próximo. O que é um sistema tático? Coloquei duas imagens aqui de dois esportes
que são esportes também de três, quer dizer, desculpa, são esportes de invasão. Esses esportes, com certeza, a estratégia tática é usada atualmente muito, é muito usada o estudo dessa estratégia da tática dos adversários. Então, o que é um sistema tático? Vamos aqui puxar um pouquinho. Opa, desculpa. Então, sistema tático. Sistema é compreendido como sistema, a estratégia usando um esporte, né? Um sistema de estratégia. Então, sistema tático é um sistema já da estratégia, ok? É um estudo, então ele vai tentar colocar os seus componentes, seus jogadores dentro do esporte em lugares definidos, que cada um tem a sua responsabilidade, né? Então, nós colocamos aqui para que serve. Então, já foi falado lá na frente, né? E dentro do material lá no Saiba Mais, né? Ele vai falando um pouquinho para que serve. Então, é neutralizar, né? Algumas jogadas do adversário, ou contribuir para uma jogada que se torne no seu objetivo, né? Pode ser o gol, né? Aqui as três modalidades, o objetivo é gol e o outro é cesta, né? É arremessar, que é o basquete, handebol e o futebol. Okay? Então, para que eles servem, né? Neutralizar. E quem é que os elabora? Então, esse sistema tático, essa estratégia, tem a comissão técnica, né? Que faz a elaboração, estudo com os jogadores, os alunos, né? Se for escolar, né? Que elabora. Mas essa elaboração de sistema e estratégia depende do material humano. Tem que estar adequado com o material humano. Eu só posso fazer um sistema tático, né, sabendo do material humano, o que é que eu tenho dentro dos jogadores, se são velozes, se não são, porque o sistema tático ele pode ser tanto defensivo ou ofensivo. Então, ele pode ser um pouco mais ofensivo, um pouco menos, né? Isso depende do material humano, depende das habilidades, né? Das experiências, né? Dos jogadores que tem durante o jogo. Então, isso é muito importante durante o sistema. Não adianta eu ficar copiando sistemas de outras equipes se aquele sistema não vai adequar com o material humano que eu tenho, ok? Então, para que servem? Quem os elabora está bem definido. E sistema tático é aquilo quando, dentro dos jogos, né, que assistimos, aí tem os sistemas táticos, são tudo nesses esportes que está relacionado, voleibol também, tá? Só que tem uma diferença do esporte de invasão e outro que não é invasão. Mas os sistemas também tem nesses esportes, né? Então, quando coloca lá, por exemplo, tem lá no Saiba Mais, tem falando 4-3-3. Então, é a forma do sistema tático que uma equipe de futebol, ali ele fala só do futebol, vai ser usada durante a partida, durante o desenvolvimento do jogo. Ok? Vamos adiantar. Okay. Então, chegamos no rugby, né? É outro esporte que, com certeza, também é muita estratégia, muito planejamento, né? Ele também é um esporte cultural, né? Que vem de gerações por gerações, né? Vem se transformando, né? Então, ele teve uma transformações e tem a história, né? A história dele vem lá, começa na Grã-Bretanha, né? Dentro de um jogo de futebol, né? Então, um jogo de futebol, dentro daquele jogo lá, teve lá um aluno lá dessa escola, né? Que chega a confirmar que tudo se transforma e a transformação é natural do ser humano. Então, tinha lá um camarada lá assistindo, um aluno, tá? E estava monótono, achando chato o jogo. Pô, lá a bola caiu, ele já entediado, pegou a bola e saiu correndo, naturalmente, como se fosse uma brincadeira na escola. E os colegas todos saíram correndo atrás dele para pegar. Nisso, foi se transformando.
Então, por isso que as pessoas têm suas habilidades diferentes, né? Têm suas necessidades diferentes. Dessa forma que foi construído o rugby, né? Dentro dessa transformações naturais, né? Então, essa é uma das versões. Existe outra, mas o que mostra no nosso material é essa versão do aluno sair correndo e os companheiros atrás da bola. Então, daí começou o garoto William, né? É o William, olha o nome dele, tá certo aí. Então, mas hoje, atualmente, o rugby é um esporte mais praticado no mundo, principalmente nos países colonizados pela Inglaterra, né? Pelos ingleses, como o Reino Unido, né? Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Então, esses países que foram colonizados pelos ingleses, lá também foi popularizado às vezes. E teve um camarada, né? Que nós temos o nosso futebol, né? Que é uma paixão nacional, que tem o seu Charles Miller, né? Trouxe da Inglaterra, ele trouxe o futebol também para o Brasil. E nesse mesmo tempo, ele formou a primeira equipe, foi responsável pela organizar a primeira time de rugby em São Paulo, né? No ano de 1895. Então ele ficou como ser chamado pai do futebol, né? E ao mesmo tempo foi o que começou a divulgar o rugby no Brasil. A sua dinâmica, todos sabem como é entender a dinâmica do jogo. Toda aula que tem esporte é debatido, né? Então é através das regras, né? Dentro lá do material de vocês tem as regras. Então o que é que vocês têm que saber principal? O objetivo do jogo dentro de uma dinâmica, né? O que é o objetivo? Qual é a proposta da equipe para vencer? Tem que ser como? Então, vocês sabendo a forma, qual o objetivo deles, vocês vão procurar as ferramentas para chegar nesse objetivo, que é os pontos, né? Os passes, como é jogado, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem que também ele tem a parte cultural. Aqui, eles antes da partida, eles fazem um tipo de apresentação, um culto a uma dança, né? Os indígenas, né? Da, da, da época deles, né? Esse esporte ele também foi divulgado muito na África do Sul, né? Ele também é muito divulgado lá pela África do Sul. Então tem até durante as nossas aulas, que continuaremos na sexta-feira, vamos identificar que tipo de dança é essa, né? Eles fazem esse ritual e eles têm um objetivo nesse ritual contra o adversário, né? Então nós vamos abordar isso também no decorrer das nossas aulas, ok? Vamos continuar. Então a história, dentro da história nós temos também questão, não sei se todos já viram, mas lá em conexão tem a questão do apartheid, né? Então, esse apartheid tem o seu Nelson Mandela, né? Tem aqui a imagem que coloquei, ele é o culpado, né, de tentar vencer esse movimento aqui. Vamos dar uma olhada aqui, opa, desculpa. Né? Então, o apartheid, uma segregação racial, ela ocorreu lá na África do Sul. Né? Então, esse camarada ele brigava pela igualdade racial, que é o seu Nelson Mandela. Né? Então, lá eles tinham, nessa época, dentro da África do Sul, privilégios na elite branca, pela minoria. Então, tinha aí, era a questão racial, né? Nós sabemos que, ainda nos dias atuais, é uma coisa que ainda acontece na nossa sociedade, nos esportes. Alguém já chegou a ver no nosso esporte, que é o futebol cultural, né? Paixão nacional, acontecer vários preconceitos, ok? Então, Nelson Mandela fez essa briga contra essa segregação racial. Tá?
coloquei aqui embaixo para vocês algumas coisas que eram impostas aos negros, né? O casamento entre brancos e negros era proibido. E o ato sexual de brancos com não brancos, se descoberto, era punido com prisões. Somente brancos atuavam nos cargos diretivos do governo, no parlamento, e eram eles os prioritários de terras produtivas. Então, ninguém dessa forma tem saúde, tem qualidade de vida, tem autoestima, né? Então, hoje em dia, nós temos que refletir ainda nesses temas, né? Para nós sermos boas pessoas. E sempre eu falo para vocês, a melhor coisa do ser humano, primeiro, é ser uma boa pessoa. Ok? Então, aqui é a influência, voltando para o esporte, né? O esporte de invasão, que é o rugby, ele teve uma grande importância. Mandela conseguiu formar equipes que juntou, né, as raças, né? Acabou um pouco com o preconceito, e como o esporte era bem desenvolvido, era bem aceito, isso foi uma força para acabar essa separação, essa segregação, esse movimento. Então ele conseguiu através do esporte. Aí a gente tem que olhar com a força do esporte, como ele consegue fazer as coisas, né? Com respeito, né? Com dignidade. Então nós conseguimos transformar através do esporte algumas coisas, né? Vamos lá, continuar. E deixa aqui. Por último, né? Hora de estudo. Eu relacionei a página 13 e a 14, né? Eu acho que a 13 já foi criada, mas coloquem aí quem não fez ainda a 13, a 14, né? Desenvolva e tire as dúvidas. Terá uma semana que você só vai ser de correção de tarefa e fazer o diagnóstico de quem está fazendo as tarefas ou não, tá? Para a gente poder conseguir relacionar, né? Então, por hoje, tá, meus amigos, minhas amigas, tá? Por hoje, terminamos a nossa videoaula, tá? Um beijo para vocês no coração e fui. Tchau, tchau para todos. Obrigado.